Boa tarde, tudo bom? Agora estou escutando. Boa tarde, obrigada pelo convite aí. Eu que agradeço. Mais uma Pneumo Live, Pneumopato Live. E Presença no hoje, Pneumopato. exatamente, hoje com a doutora Maíra Benatti. E acho que eu vou deixar você se apresentar, né, Maíra? Então, meu nome é Maíra, eu sou residente do terceiro ano da Pneumo, aqui da USP Ribeirão, e sou médica hospitalista do Hospital Estadual Serrana. E agora que a gente está terminando de escrever o projeto, né, professor? Você é aluna de pós-doc do professor Alexandre, com muito orgulho. A Maíra ela fez o doutorado dela aqui na faculdade, né, com o professor Carlos Miranda. E ela estudou aí o papel do glicocálice nas doenças respiratórias, né? Então Isso ela, mesmo. então ela é doutora em glicocálice, por isso que a gente está fazendo essa discussão aqui hoje, para poder demonstrar o papel do glicocálice aí nas doenças pulmonares, né, Maíra? Isso aí. O glicocálix, ele era muito pouco estudado, né? Só recentemente que tem sido mostrado, assim, a sua importância, né? E eu acho que agora, cada vez mais, ainda mais com essas afecções agudas, né? É que a gente vê a importância aí da microcirculação, né? Da lesão endotelial, que a gente viu tanto agora no Covid. Então, acho que vai ser cada vez mais estudado e mais comentado aí, né? Não é muita gente que conhece o glicocálix, mas eu tenho certeza que a partir de agora vai só aumentar aí o interesse nisso. Com certeza, mas assim, para o pessoal que não conhece, o que é o glicocálice, então? Então, o glicocálix é a camada mais superficial do endotélio, né? Ela reveste toda a superfície endotelial e é ela que fica em íntimo contato, assim, com o sangue circulante, né, da parede do vaso e a parede vascular. Então, ela faz essa interface entre o sangue circulante e as coisas do endotélio, né, do vaso. Então, ela é extremamente importante para a permeabilidade vascular, né? Foi até revisto, assim, os conceitos de Starling, né, de 1800, a nova luz aí do conhecimento do glicocálix por conta disso, né, que parece que é ele que é o grande atuante aí nesse papel de barreira. Ele também é muito importante para a adesão dos leucócitos no vaso, para daí entrar para fazer resposta inflamatória, né, no tecido. E ele dá todo um fenótipo aí antitrombótico para o vaso, e quando ele tem a lesão, aí, assim, muitos dos fenômenos protrombóticos, a gente acredita que tem influência do glicocálix também, né? Legal. E Então, ele é composto do que, o glicocálice, assim, para o pessoal entender? o glicocálix é composto por uma diversidade de proteínas e polissacarídeos que reveste a superfície endotelial e ela é altamente hidratada, né? Então forma um manto gelatinoso assim na superfície do endotélio que protege o vaso, né? As principais proteoglicanos que a gente conhece é o sindecano, né? O mais famoso é o sindecano 1. E é aí que eles ancoram assim as proteínas, né, na membrana da célula endotelial, e aí ficam ligadas ali assim diversas cadeias de moléculas, né, principalmente glicosaminoglicanos, que é um polímero, né, gigante, e principalmente ácido hialurônico, que muita gente ouve falar, né, por conta da estética, né, da dermatologia, mas ele está presente em vários tecidos e no glicocálix, e heparansulfato, né? E aí eles interagem com várias moléculas, várias proteínas, várias moléculas ficam ali, assim, imersas, né, nesse manto, e aí elas interagem e modulam as respostas, né? Então tem um monte de superóxido dismutase, né, que conferem um perfil mais antioxidativo para o endotélio. Tem proteínas da coagulação, né, proteína C, antitrombina 3, conferindo esse perfil mais antitrombótico quando o glicocálix está íntegro, né? E aí, quando tem algum mecanismo de lesão e isso se quebra, né, perde equilíbrio, essas moléculas se derramam e vão interagir aí na circulação sanguínea, né? Eu acho E que aí, assim, para o pessoal entender, né, porque é uma estrutura microscópica, né, a gente não consegue sim, ver, né, assim, a olho nu. exato. Então eu acho que, assim, uma analogia que eu faço é como se fosse o glicocálice é como se fosse um braço peludo, né? Então, quando a pessoa está com um monte de pelo no braço, aquilo lá protege de alguma forma o braço, né? Isso, Contra os raios solares, que são aí, sei lá, as coisas do sangue, né? Vamos fazer analogia. E quando a sim, pessoa raspa o braço, né?
ou não tem pelo, isso faz com que Uhum. esse epitélio dérmico fique mais exposto e aí suscetível a ter mais lesão, né? Então, eu acho que é mais ou menos essa analogia, né? O que você acha? Sim, é isso mesmo. Até as fotos de microscopia eletrônica, né, elas lembram assim, né, um gramadinho, né, na superfície do vaso, mas pelugem realmente é a analogia mais engraçada. É verdade, você tinha falado que você achava que era mato, né? Eu que achava É, que era pelo. tem gente que chama até de brócolis. Ai, ai. Mas esse glicocálise está muito relacionado agora com lesões, principalmente infecções virais, né? Então agora a recente da moda do Covid, né? Mas você Sim. estudou isso bastante nas outras infecções também, né? Sim, a gente estudou principalmente em infecção grave por influenza A, H1N1, né, que foi a epidemia que a gente passou aqui na nossa região em 2016 e foi a época que eu comecei o doutorado, né? Então a gente estudou nesse contexto. No mundo é muito estudado na sepse, né? Sepse, aterosclerose, infarto, mas tem muitas afecções crônicas também, né? Que eles percebem que tem muita influência do glicocálix estar íntegro ou não para relacionar com desfecho, né, de maior gravidade. Eu estava vendo em esclerose sistêmica, né, que a gente sabe que é uma doença do tecido conjuntivo, mas essa parte vascular aí, né, é muito importante em pacientes diabéticos com proteinúria também. Então, todas essas grandes interfaces da barreira, né? Na barreira alvéolo-capilar, ela é super importante, né? Para deixar as trocas gasosas íntegras, né? O alvéolo bem seco, né? Na barreira hematoencefálica também é super importante, né? No TCE, em pacientes com AVC, eles também têm essa lesão inicial, né? Talvez seja um dos eventos aí iniciais para desencadear uma fisiopatologia mais catastrófica, né? Entendi. E qual que é a repercussão assim clínica? Como que o médico pode usar esse conhecimento no seu dia a dia? Existem já alguns marcadores, biomarcadores? Qual que é a perspectiva disso para a interação clínica, né? Para uso clínico, vamos dizer assim? Aham. Então, professor, o que existe de biomarcador, né? Os principais que eu comentei, o sindecano 1, o ácido hialurônico, o heparansulfato, eles são essas moléculas que elas ficam íntegras no glicocálix e quando ele é lesado, ele cai na circulação sanguínea e pode ser dosado no sangue, né? Porque os seus níveis no glicocálix íntegro é muito baixinho e quando ele tem a lesão, ele cai na circulação e pode ser dosado, mas isso ainda não está disponível para o uso do dia a dia, né? Mas estudos em pesquisa, né? Com métodos de ELISA, principalmente, que são demorados. O que a gente tem, assim, hoje, à beira do leito, não sei se você já viu umas imagens de uma sondinha que filma a microcirculação sublingual, e Uhum. aí mostra essa circulação, chama Side Stream Dark Field. Ele mostra a circulação com uma magnificação assim de 600%, dá até para ver as hemácias correndo e dá para estimar a espessura do glicocálix assim nos capilares, né? Como tem uma embriologia associada ao trato gastrointestinal, né, órgãos profundos, o pessoal acha que tem uma correlação boa dessa análise da circulação sublingual, apesar de ser periférica, né? Uhum. Com alterações, com repercussões orgânicas mesmo, Entendi. Mais interna, né? Mais sistêmica, de mais algum interna. órgão. É, Ah, e isso o legal. pessoal já tem mais disponível, né? Ela é uma máquina cara ainda, mas o pessoal lá da UE, o professor Carlos Miranda, que estuda muito o glicocálix, né? Ele já adquiriu uma, então ele até mostrou umas imagens de pacientes com Covid grave, né? Com a lesão do glicocálix. Na internet é fácil de achar, assim, essas imagens, né? Paciente pós-parada e depois que eles se recuperam, volta toda a circulação, né? É. Com ela lesada, você vê que é um desastre, nada perfunde, né? Mas o jeito de estudar o glicocálise é pela microscopia eletrônica, né? Assim, o jeito mais É, tradicional, né? o jeito tradicional é por estudo experimental mesmo, né? Que a gente pega algum modelo animal de doenças, né? Por exemplo, na sepse, né? Que é um trabalho muito bem estudado, é com quando faz aquela puntura do seco, né? E induz uma sepse de foco abdominal, assim, no animal. E aí estuda a microcirculação fazendo ou congelamento rápido, ou a gente perfunde o animal com algum daqueles marcadores que consegue fixar o glicocálix, né, como o rutênio, o lutênio, e daí, né,
faz a captura de alguns vasos, leva para microscopia, que é todo aquele passo a passo demorado que a gente sabe, né? E difícil. Mas é assim que a gente costuma ver, né? A comprovação aí da lesão em modelo animal. Você falou que o glicocálice também é estudado na aterosclerose, né? Normalmente a Sim. aterosclerose acomete vasos maiores, principalmente artérias, né? Bifurcações de Sim. artérias maiores. Então o glicocálice não está só na microcirculação, está em todos os vasos. Tá em todos os vasos, professor. Ele recobre toda a superfície. Inclusive, a professora Vera tinha comentado, né, na defesa que o professor Alexandre participou da minha banca, né, que tem o glicocálix também na superfície epitelial alveolar, né? O glicocálix, ele está presente nas superfícies, assim, dessas interações importantes, ele é grande, né? A gente sabe que ele é muito espesso, assim, na circulação, na microcirculação pulmonar, né? Para manter o alvéolo seco, para não permitir a permeabilidade vascular, mas ele está presente em todo o sistema circulatório, né? Entendi. E quando a célula endotelial, por exemplo, pulmonar, tem uma lesão, né? Seja séptica ou qualquer outra causa, como que você acha que deve ser a restauração desse glicocálix? Será que é só um novo endotélio? Ou será que aquele endotélio lesionado consegue se recuperar e fazer um novo glicocálise ali? É, muito interessante essa pergunta, professor. Só mais recentemente que o pessoal tem se interessado assim com essa recuperação, como a gente pode acelerar a recuperação do glicocálise. Ele se recupera, né? E talvez assim, a lesão, muitos insultos vão sofrer lesão mesmo, né? Talvez o que determine realmente a gravidade aí do contexto das doenças é essa falha na recuperação do glicocálix, né? Então hoje tem se tentado estudar muito melhor isso, porque talvez seja essa abordagem terapêutica, né, que a gente consegue restaurar e melhorar essa lesão endotelial, né, essa disfunção da microcirculação. Então tem estudos até com infusão de nanopartículas, com componentes do glicocálix que você joga endovenoso e de alguma forma vai favorecer aí a restauração, né? Ou ou então com infusão de plasma fresco congelado, eles viram em pacientes com politrauma grave, né? Que evoluem com coagulação intravascular disseminada. Os pacientes que recebem plasma fresco, provavelmente eles conseguem reconstituir mais rápido mesmo essas lesões endoteliais, do glicocálix, e têm desfechos melhores, né? Mas isso ainda é muito pouco estudado, né? Eu acho que essa é a grande pergunta mesmo, como que a gente pode favorecer essa restauração mais rápida, que é o que vai melhorar mesmo a função endotelial, né? Voltar ao equilíbrio. É. E você falou também que então tem o glicocálix nas células epiteliais pulmonares, né? Assim, É. nas células mais altas, vamos dizer assim, brônquicas, bronquiolares, você já tem um epitélio pseudoestratificado ciliado, né? Então esses Sim. cílios acabam contribuindo para a proteção, né? Até mesmo para mover o muco e jogar as partículas indesejadas para fora, né? Digamos assim. Uhum. Mas na célula endotelial, aliás, nos pneumócitos, que é mais Sim, lá no distal, não alvéolo, né? tem. Uhum. Então talvez ele interaja com o surfactante, né, para Uhum. poder manter a estrutura e até mesmo, de alguma forma, contribuir com a diminuição da tensão superficial, né, junto com o É, surfactante. é verdade, a gente tem essa ideia do epitélio ciliado, né? Mas talvez ele seja realmente recoberto até os alvéolos mesmo, né? Ele não fica desprotegido, né? Que a ideia que a gente tem, assim, grosseira é que, né, o epitélio ali é a membrana plasmática do pneumócito e o ar, né? Mas na verdade não é bem Aham, assim, né? Na verdade sim. deve ter o glicocálix e agora mais recentemente também deve ter uma microbiota lá, né? Ah, Algumas é verdade. Uhum. bactérias que interagem, Modulando. modulando e que Uhum. interagem com esse glicocálix epitelial, contribuindo aí para a homeostase da dinâmica alveolar, né? Sim, é muito complexo, né? Coisas que a gente não visualizava, achava que não existia, né? E É, agora que está sendo possível documentar isso, que a gente está redimensionando, assim, a compreensão, né? sim, sim. Cortou um pouquinho, Maíra?
Eu tô ouvindo. Tá ouvindo? E deixa eu te perguntar, você fez umas medições, né, desses fatores aí do glicocális, na sua tese um pouco mais tardio, né? Sim. E que resultado você encontrou? A gente dosou esses marcadores em pacientes que já chegavam com repercussão respiratória grave lá na unidade de emergência, né? Que foi onde a gente. O serviço terciário aqui para pacientes graves, né? Então, pacientes com gripe grave, com afecções mais graves, eles são encaminhados para lá, né? Então, os pacientes, quando chegavam na UE, logo na admissão a gente dosava, né? Mas a gente sabia que eles já chegavam já com critério de gravidade, né? Sim, O que legal. a gente imagina em fazer, assim, esse trabalho foi como se fosse um piloto para ver se seria interessante estudar, tentar fazer uma corte prospectiva, né, de pegar pacientes lá na UPA, né, que chegam com síndrome gripal, chegam com mal-estar, febre, né, que daí que você realmente tem aquela dúvida, né, se esse paciente tem que ficar em vigilância, se é só um repouso mesmo domiciliar e sintomáticos, ou se merece mesmo uma avaliação de gravidade melhor, né, com mais exames, às vezes de imagem, aprofundar aí os exames de sangue, né? Essa pergunta a gente não conseguiu responder, né? Isso daí precisa de um trabalho bem maior mesmo. Sim. Eu acho também que agora com a autópsia minimamente invasiva também isso possa contribuir de alguma maneira, né? Já que ela pode ser feita muito mais rápido, né, do que a autópsia É. tradicional, muito mais Uhum. focada e você pode conseguir essas amostras de uma maneira mais prática, né? Eu acho que Sim. isso aí pode contribuir. É, no Covid a gente não conseguiu ainda fazer aquele congelamento rápido, né, professor? Mas É, às vezes a gente consegue melhorar aí algumas técnicas, né, de tentar preservar um pouquinho melhor a microcirculação, que é muito interessante, né? Com certeza a disfunção ali repercute em um desequilíbrio sistêmico, né? e o que difere a técnica para microscopia eletrônica normal e para recuperação do glicocálix na microscopia eletrônica? A coloração comum, assim, né, a técnica habitual, ela passa por como é que fala, desidratação, né? Tem uma parte de álcool ali, então ela lesa toda aquela estrutura gelatinosa. E quando a gente olha no microscópio, você acha que só tem a membrana mesmo, assim, como descabelada, né? Peladinha, né? E Depilada, quando depilada. depilada, careca. E Careca. quando um cientista, em 1970 ainda, que ele teve essa ideia, né? Porque já tinha uma teoria de que tinha alguma coisa ali no vaso, né? Que não era só aquele princípio de Starling básico. Ele infundiu os animais com rutênio, que acho que é um metal pesado, né? E ele consegue entrar ali no glicocálix e fixar. Então, mesmo depois que você passa pelos próximos passos de desidratar e tudo mais, ele ainda assim, ele vai colorir ali na microscopia, né? E você vê como que era, né? Pelo menos a arquitetura ali, né? Entendi, entendi. Legal isso, né? Muito bom. Ainda bem que ele É, descobriu esse metal pesado, senão a é, gente estava leve até hoje. é. E aí teve outros trabalhos que fizeram esse congelamento rápido, e no congelamento rápido ele fica muito mais preservado, sabe? Então essa técnica de rotênio, eu até tenho uma imagem dessa primeira foto, né, do glicocálix em 1970, ele tinha uns cabelinhos, né? Aí com a técnica de congelamento rápido, que é mais recente, acho que é de 2000 e pouquinho assim, aí já mostra assim, ele ocupa um lumen assim de uns 20 a 40% do lumen capilar vascular, né? É bastante, Mostrando que né? ele é muito significativo, é relevante, né? É. E você falou que o glicocálice muda um pouco ali do princípio de Starling. Como que é isso exatamente? O princípio de Starling, ele mexe com aquelas forças oncóticas, né? A, então, a pressão intravascular do vaso é a pressão oncótica, né? Você me corrige aí, professor. Vamos lá. E tem então, assim, tem o vaso passando aqui, né? Aí tem a pressão aqui dentro do vaso, tem uma pressão oncótica, né? Que mantém o sangue ali.
E tem a pressão oncótica A pressão oncótica é aquela gerada do pelas tecido ali. partículas que estão no plasma, digamos assim, né? Sim, aham. Que tem a pressão hidrostática, que é a pressão do sangue no vaso, que empurra o vaso para fora, e tem a pressão oncótica, que são as proteínas que vão fazer com que o líquido não se disperse, ele concentre, né? Isso. Isso mesmo. E aí no tecido também, né? Tem uma certa pressão oncótica no tecido, né? Então fica nesse equilíbrio, né? Do quanto que aquele líquido dentro do vaso vai extravasar, né? Se a pressão oncótica for suficiente aqui, né? Mantém, então, um volume intravascular. Se a pressão oncótica do tecido favorecer o extravasamento, né? Esse líquido extravasa pelo vaso e acaba contribuindo para o edema tecidual. Uhum. E aí, o princípio de Starling, assim, olhava de uma forma mais simples, né, com essa dinâmica, e eles fazendo trabalhos experimentais mesmo, até era com um sapo que eles fizeram na primeira vez, mostrando que isso não influenciava muito, que tinha alguma coisa na superfície do capilar que era o principal fator de pressão oncótica. Não era exatamente a pressão oncótica do vaso ali, né, do sangue, assim, né, das moléculas que estão ali no meio do sangue. É a Uhum. pressão oncótica mesmo da beirinha do vaso, né? Que hoje a gente sabe que é o glicocálix. É porque tem Então, mais você fica... proteína lá nadando, elas vão ter uma pressão um pouco maior, né, do que o meio Sim, do vaso, vamos dizer assim, sim. né? É, Que tá o sangue líquido, vamos dizer assim, né? exatamente. E a relevância clínica disso, que hoje a gente chega assim, frente a um paciente crítico, né, assim, com um choque circulatório, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma ressuscitação volêmica, né, que a gente fala. Então, é infundir uma quantidade de, geralmente, cristalóide, né, soro fisiológico. E isso a gente não leva muito em conta como... Hoje a gente não sabe muito bem como é que está a microcirculação nesse momento, né? E aí, se a gente tivesse uma noção, a gente saberia que pacientes com a microcirculação toda lesada, eles favorecem muito mais o extravasamento. Uma ressuscitação volêmica num paciente assim vai só favorecer edema tecidual e contribuir para hipoperfusão tecidual, falência orgânica, né? Só naqueles pacientes que ainda mantêm o glicocálix íntegro que merecem uma ressuscitação volêmica adequada, né? Para os outros isso não vai ser benéfico. Talvez é melhor já num choque fazer a mina vasoativa do que ficar lá, né, infundindo soro, e só vai piorar o edema tecidual, que a gente sabe que piora a mortalidade. Sim, porque não vai reter no vaso, né? Vai sair por conta da lesão do Exato. glicocális. É, por conta dessa permeabilidade toda alterada. É, e isso pode explicar, por exemplo, as altas taxas, né, de mortalidade desses pacientes mais críticos, né? Claro que é um paciente crítico, né? Sim. Mas, como você falou, a nossa tendência é dar volume, né? Se o paciente está chocado, você É, acaba querendo dar volume e tal. Até a gente tem, não sei se a gente tem, mas a tendência do ser humano é tentar evitar dar remédio, né? Até o último. Então, verdade. você quer dar um soro como se o soro fosse uma coisa inócua e você dá uma droga Aham. vasoativa é uma coisa assim muito grave, né? É mesmo, é mesmo. Não é inócuo, né? Um É, sorinho não é inócuo. não é inócuo. Então, na verdade, é o inverso, né? Na verdade, para É, um set dos pacientes, um fenótipo de alguns pacientes, talvez o inverso seria o adequado, mas eu acho que, por enquanto, a gente ainda não tem como saber isso, né? sim. É verdade, é engraçado até ver a evolução assim dessa visão, né? Eu lembro que já faz tempo que eu passei pelo internato, né? E lá no hospital que a gente fez o internato, que é lá no hospital universitário lá de Londrina, na porta da UTI tinha um quadrinho assim: se você acha que o tanque está cheio, dê mais 500 ml, sabe? Como essa visão mudou, né? Então, Na verdade, você tá realmente afogando a pessoa, né? tá afogando a pessoa, exatamente. Essa água aí extravascular, né? Ela é É, muito deletéria. é, muita água, né? Nossa. É, muita água no pulmão, né? Piora a troca gasosa. E fora que não é normalmente injeta soro fisiológico, né? Não é um soro, na verdade, apesar de chamar fisiológico, não é fisiológico, né? É, Porque ele não tem é, uma constituição parecida com o plasma. Hoje a gente tem, né,
é, meios aí de infundir quase um plasma, né? Assim, Sim. sintético, né? Tal, É, mas né? Dá para fazer isso. Mas mesmo assim, eu acho que a resposta, eu acho que melhora, claro, né? Melhor que o soro fisiológico, que não é fisiológico, mas eu acho que o fator crítico aí nesses pacientes é a lesão do glicocálix, né? por muito tempo teve essa discussão, né? O que que seria melhor para um paciente crítico? O cristalóide ou o coloide, né? Que é É, esse plasma sintético que você comentou, né? E é, na verdade eles viram que infundir coloide num paciente com a microcirculação toda lesada, né? Com o glicocálix degradado, piora a mortalidade. é, Então, aqueles entusiastas, né, dos coloides, até essa discussão hoje realmente vai depender da gente entender melhor o estado da microcirculação. é. Não, e quando a gente vê esses pacientes, né, que infelizmente vão a óbito e faz uma autópsia ou até mesmo em biópsia, né, a gente vê que tem uma lesão importante epitelial e endotelial, né, a Uhum, permeabilidade capilar uhum. ela é aumentada, e isso é nítido até na lâmina, né, você vê às vezes extravasamento de hemácia, aliás, um dos primeiros steps ali do dano alveolar difuso aumentar a permeabilidade capilar e escapar algumas hemácias, né? Isso pode Sim. acontecer e aí depois, lógico, atrair células inflamatórias, né? Então, essas células inflamatórias que fazem a adesão, a aderência ao endotélio, depois o rolamento de apedese, talvez, eu acho que muito provavelmente, elas são induzidas não só pela liberação de citocinas e de mediadores que atraem essas células inflamatórias, mas também pela exposição de proteínas de transmembrânicas do endotélio que vão facilitar a aderência dos neutrófilos, por exemplo, que de outra maneira não conseguiriam porque a membrana, Exatamente. porque o glicocálio estava lá tampando, né? Porque não era um processo Escondia, inflamatório. né? Os sítios de Escondia, ligação. Exatamente. escondia. E Uhum. talvez a pessoa morra até de uma resposta inflamatória exacerbada do que da própria lesão principiante do processo, Uhum. E né? esse seria um bom ponto de intervir ali, né? Se a gente já conseguisse logo restaurar a microcirculação, né? É que hoje, com as nosso conhecimento atual, a gente não sabe dessa resposta, né? Mas É, é um passo crucial mesmo para uma inflamação exacerbada e totalmente disfuncional, né? é, exatamente. Eu acho que isso aí vai ser imprescindível, né? Tratar realmente a causa, né? É, Então, porque assim, a primeira impressão é que a inflamação é boa, né? Tipo, vai matar, vamos supor, o vírus ou o bicho, vai né? conter o Vai agente, conter é. o Uhum. agente, mas depois de um certo limite, ela acaba destruindo o próprio órgão, né? Desencadeia, né, uma rede de respostas que só faz mais dano tecidual, né? É. É, é E, assustador, assim, a gente assistir isso e não... É, e o glicocálise consegue ser medido também por líquido broncoalveolar ou por escarro? Você já viu alguma coisa nesse sentido? eu já vi algumas dosagens, né, desses mesmos biomarcadores que a gente comentou no sangue, sindecano e hialurano, no lavado broncoalveolar, que estaria mais aumentado também, né, quando tem lesão. Peraí que tá tocando aqui outro celular. Ai, não sei desligar. É, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos curtir a música, então. Que rock É, é esse? tá agitada a coisa aqui, consegui. Desculpa aí, gente. Ligação Então, mas imprevista. Mas assim, eu acho que quando a gente conseguir mostrar, né, no ser humano o glicocálix, seria muito interessante, assim, seria realmente impactante, né? Que hoje a gente só vê em animais, né? Modelo experimental, quando perfunde antes o animal, né? Que você já sabe o tipo de dano que você vai causar, mas quando a gente conseguir mostrar isso mesmo, vai ser assim impressionante, né? Vai ser um marco, né? É, Porque ou então melhorar essas imagens indiretas, né? Que é. daí a gente consegue ver mais assim essa que existe, né, para acreditar. Ou então fazer um marcador, tipo
medicina nuclear, né, que se ligue ao glicocálice e você consiga captar por, sei lá, por radiação, né? Vamos dizer assim, Imagem, por uma imagem, né? Então, acho que aí você poderia ter uma medida, né? Ah, aqui curou tanto, então tem é, 70% de glicocálise, aqui curou tanto, tem 5, né? seria Aí fantástico. você correlacionar com a gravidade, com a evolução clínica, né? Para a gente É, poder ver. é, predizer prognóstico, desfecho, né? É, legal, muito bom. Então É, tá seria bom. bem legal. Glicocálise tem história. Tem história e vai ter coisa para contar ainda aí. Com o Covid, então, agora, né, que muita gente que já estudava glicocálix se animou, né? Então, o professor Hans Vink, ele publicou agora, recente, um artigo de Covid, e ele mostrou, assim, ó, elevação de alguns marcadores, né, com mortalidade em 60 dias. Ah, que legal. É, É, tá relacionado, né? uhum. Com certeza está intimamente relacionado. Agora, como eu comecei a estudar isso, eu tive a impressão que qualquer coisa que a gente fosse estudar, eu ia encontrar que o glicocálico estava centralmente implicado, sabe? Comecei a ficar tendenciosa demais. Ah, deve estar mesmo, né? Porque tudo envolve o vaso, né? É, Tu- tudo tu- envolve essa barreira, né? Não tem como não invadir, né? Talvez o que possa ser feito é caracterizar melhor o glicocálice. Será que o glicocálice da microcirculação é o mesmo da grande circulação? É, Será que tem na veia, né? Então, é, assim, que proteínas tem? Se tem proteínas exclusivas de um lugar ou de outro? Eu acho que isso ia ser bem legal, porque se conseguir caracterizar isso, você tem uma coisa de maior especificidade do sítio de lesão, né? é verdade. E eles falam que mesmo, assim, mesmo os mecanismos de ação, ele responde diferente. Lá no glomérulo, sabe? No capilar glomerular, na barreira hematoencefálica, né? Na barreira alveolo-capilar, a resposta é diferente, né? Então, é um mecanismo que a gente ainda está começando a conhecer. É, com certeza. Muito, muito novo, né? É muito novo, muito complexo, né? Cheio de teias aí de feedback, né? Essa restauração. Mas o glicocálice ele se mantém quando o tecido está congelado? Ou será que ele é destruído? Tem um artigo mostrando, né, uma técnica lá que ele mostrou, congelamento rápido preservando o glicocálix, e depois um modelo que passou por sepse com o glicocálix lesado, mesmo com a técnica que preserva, né? Então, talvez realmente aquele animal já tinha o glicocálix lesado antes, né, da, Entendi. de colher a amostra, né? Mas é É. difícil realmente, né? Porque eu acho que o mais difícil hoje é a gente mostrar a técnica com o glicocálix íntegro. Porque mostrar ele lesado, qualquer coisa vai lesar. O segredo é o controle. É, o segredo é achar o controle. Quem tiver o controle, vira rei. Em terra de controle, quem tem um vira rei. É bem por aí mesmo. Mostrar que lesa é fácil. É. Então tá bom, legal. Acho que deu para entender bastante aí do glicocálise, a importância dele, né? E mais do que isso, acho que um estudo que foi feito aqui e está sendo continuado, né? E um campo assim muito grande, né, para estudar. Eu acho que Sim. não está nem na metade ainda do que tem para se descobrir. Acho que é apenas uma ponta, né, do É, iceberg. Aqui, aqui, como em outros lugares, a gente tem muito paciente grave, um fluxo muito grande, né? E eu sim. acho que a gente não pode perder a oportunidade de, entre aspas, né, aproveitar esses pacientes no Incluir sentido em de, pesquisa, né? no sentido de Uhum. melhorar o entendimento e poder, então, dessa forma, no futuro breve, fornecer um tratamento melhor para os próximos pacientes, né? É, com certeza. Aproveitar essa imensidão, né, de casos complexos que chegam até a gente para estudar melhor, né? Aproveitar, porque isso aí é uma coisa ímpar, né? É, é verdade. A gente está aqui assim com tudo na mão, né?
tem know-how, tem equipe, né? Tem tudo para a gente aprofundar nisso, né? Acho que Com tem que certeza. animar e continuar mesmo. É, se Deus quiser. Então tá bom, Maíra. Você tem algum comentário mais? Quer fazer alguma observação final? É, não, assim, tem alguns estudos mais recentes mostrando essa restauração do glicocálix, né? Então tem trabalhos estudando até antibióticos antigos, assim, drogas antigas para doenças novas, né? E eles viram que doxiciclina parece que favorece a restauração de glicocálix, principalmente por inibir um dos grandes agressores, né? Mas tem muitas drogas assim que a gente deve usar ou quase não usa, né? Porque o uso clínico hoje é restrito. A Uhum. gente entendendo melhor, já tem até assim as coisas disponíveis, né? Com certeza, deve ter remédio mesmo, que às vezes a gente usava para uma coisa, mas serve para outra, né? É, É, é isso aí. porque o mecanismo é diferente, né? O mecanismo a gente não entendia e agora entende melhor, né? Aham. Então tá bom, agradeço aí pela sua presença, pela sua participação, pela sua animação Eu que e agradeço, pela professor. Obrigada pelo convite, por poder falar aí do glicocálix em rede nacional. nacional, internacional. É um prazer falar disso. Eu gostei muito de estudar, né? Então eu empolgo quando eu falo. É, vamos ver se a gente consegue atrair mais gente aí para estudar com nós. É isso aí. Então tá bom, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, professor. Obrigada, pessoal que assistiu. Tchau, Até tchau, a próxima. gente. Valeu, hein? Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.